Olá, meus queridos. Hoje eu preparei um vídeo diferente, especial, para você que vem me acompanhando. Hoje eu quero falar para vocês de um tema muito bacana e vou apresentá-lo não como uma resposta pronta, nem como algo definitivo, nem como uma verdade absoluta, mas como um excelente momento para reflexões. E vou fazer isso hoje em forma de aula. Sim, aula mesmo. Então, prepare um tempinho, separe um tempinho para ouvir este vídeo, que é muito importante para aquelas pessoas que querem passar por uma transformação, melhorar de vida, crescer em toda e qualquer área da sua vida. Está buscando uma transformação nos relacionamentos, na vida financeira, não importa qual área você quer dar uma mexida. Na verdade, esse vídeo vai te ajudar muito. Então, prepara um sofá, fica bem confortável, né? Prepara aquela pipoca, relaxe, entre em conexão e vamos lá. O tema hoje vai ser a sua transformação. E a primeira coisa que você precisa compreender quando você quer se transformar é que você precisa aceitar e enxergar com clareza a pessoa que você é hoje. Observe suas roupas, observe seu guarda-roupa, observe seus sapatos, o lugar onde você mora, com quem você convive. E não é só olhar, porque muitas vezes nós nem enxergamos direito, mas olhar com mais atenção, admitir que é aquilo que está acontecendo, que é isso mesmo, que essa é a sua realidade, e aceitá-la. Aceitar que essa é a sua verdade. Aceitar a si mesmo. Aceitar as pessoas que estão convivendo com você, sim, aceitar. É o primeiro ponto. Enquanto você não aceitar a sua realidade e a si mesmo, não tem como transformar. Então vamos lá. Nós precisamos nos aceitar sem nenhum tipo de ilusão, porque nós temos uma grande tendência para nos iludirmos. Alguns se iludem para cima, não conseguem ver a sua realidade do jeito que ela é. Então melhoram ela, melhoram as condições, melhoram a si mesmo. Ao seu olhar, está sempre certo, está tudo bem, está tudo maravilhoso. E alguns já olham para a sua realidade com muito negativismo. Está tudo muito ruim, está tudo péssimo, as pessoas são horríveis, a situação financeira está péssima. E a verdade, gente, nunca é só positiva. A verdade nunca é só negativa. Então esse é o primeiro exercício. É você aceitar a pessoa que você realmente é, sem tirar nem pôr. Aceitar a sua circunstância econômica sem tirar nem pôr. E outro detalhe, sem se comparar. Olhar como é. Não se compare com ninguém, não se compare com nada. Apenas aceite e encare a sua vida atual. Posto isso, você pode então começar a pensar o seguinte: como é que a gente transforma alguma coisa? Primeira reflexão que vem é: eu preciso conhecer o objeto. Se eu quero transformar algo, eu preciso conhecer esse algo, as características deste algo e saber como que esse algo pode ser transformado. E é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje eu vou mostrar para você que está me ouvindo muita coisa a seu respeito e de qual matéria você é feito, como que você foi construído a partir do biológico, usando a ciência física e a química, e depois partindo para a teologia, como que nós encaramos você, como que nós vemos você, para que você possa entender como você vai ser transformado. Então nós vamos ver isso nessa aula. Você está pronto?
Então vamos lá, agora eu vou compartilhar com vocês a minha aula. Eu vou compartilhar com vocês uma telinha aqui que eu quero que vocês vejam. Tá ok? Tá aqui. Ótimo. Então vamos lá. Há uma passagem no livro dos Judeus que os cristãos colocaram o nome de Bíblia. É um livro com muita sabedoria, com muitas coisas bem práticas e eficazes, eficientes e eficazes. E tem uma parte nele escrito lá em Atos, capítulo 7, verso 28, que diz assim: nele nos movemos, nele existimos e para ele vamos. O tempo todo fala como se nós estivéssemos, como ser humano, que você, como ser humano, estivesse encrustado, feito pela matéria divina. É como se nele você vive, nele você move e nele é para onde você vai. É como se sem ele você não existisse. Eu fiquei pensando, gente, como é que isso pode acontecer? Será que meu corpo está em Deus? Será que Deus, ou o universo, ou a energia que a Bíblia chama de Deus e que muita gente chama de Deus, será que essa energia de vida é o próprio Criador? E será que eu estou nele e ele está em mim? Como é que é isso? E aí eu fui estudar um pouquinho as filosofias orientais e estudei muita coisa, muito pensamento de gurus indianos e fui buscar a essência. Porque para mim, esse versículo fala da essência do livro dos Judeus. Isso é o mais importante. Quando você descobre isso, você descobre por onde você tem que caminhar para alcançar uma espiritualidade sadia e transformadora. E quando eu fui buscar e estudei os pensamentos orientais sobre o ser humano, sobre você, eu encontrei algo extremamente interessante. Os maiores gurus e os maiores filósofos orientais têm um ponto em comum. E esse ponto em comum é que eles falam de algo muito interessante e que a gente acaba voltando também na Bíblia. A filosofia oriental pensa o seguinte: se você se esvaziar do ego, da sua personalidade, você vai encontrar o seu grande eu sou. O grande eu sou é o eu sou de todo mundo. E o engraçado é que a palavra eu sou, I am em inglês, em hebraico significa Jeová, que é o nome de Deus e que Jesus foi quase apedrejado quando usou essa expressão, Jeová, eu sou. Então, também está se referindo a essa capacidade de um ser poderoso, que tem vontade, que tem sentimentos, pensamentos e propósitos e objetivos, e que é a fonte de toda a matéria, dele ser a nossa habitação e a nossa própria essência. E aí, gente, nós vamos começando a pensar, né, que tanto os pensamentos orientais quanto o pensamento judaico, cristão, e o mundo inteiro, várias outras filosofias, que acabam caindo nesse ponto central que todos nós deveremos fixar nossa ideia. Nossas reflexões partem daqui. Né? São conhecimentos com muito mais de 1000 anos, alguns são milhares de anos, que vêm trazendo essa essência. E é nela que eu vou pôr você. E agora vamos falar das ciências mais novas, de como que a ciência veio trabalhando para descobrir se isso aí é verdade ou é mentira. Então, a ciência veio fazendo descobertas interessantíssimas e eu quero aqui mostrar para vocês como que você é formado e como que essa matéria e esses dois pensamentos podem ser uma grande verdade.
Vamos falar da matéria do seu corpo. Qual é a matéria do seu corpo? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que nós, seres humanos, somos aproximadamente 70% de água. E a água são duas moléculas, H2O, oxigênio e hidrogênio. Começamos assim. A nossa matéria física é composta de, principalmente, dois materiais, 70% ou mais, né? 70, vamos colocar 70%, que é o maior consenso científico. Então, é água, que são dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio que formam a água. Então, olha bem, o resto tudo é 30% só água. E nós vamos mais avante, porque e o restante? O restante é o seguinte, nós somos 25% de mais outros dois materiais, nitrogênio e carbono. Então, vamos falar que nós somos praticamente feitos com 4 elementos químicos: hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. São 4 tipos de moléculas que formam todos os outros materiais do nosso corpo. Mas parece que está faltando 5% aí. O que 5% é esse? 5% do que faltou são compostos por elementos, 92, vamos voltar aqui um tiquinho, que foi muito rápido, né, gente? São compostos por 92 outros elementos químicos que estão presentes em toda a natureza e em todas as galáxias. Todo o universo é formado também por esses outros elementos químicos, além dos 4 componentes principais que formam o nosso corpo. Temos 5% de outros materiais, que são 92 elementos químicos presentes na natureza e em todo o universo. À medida que a ciência avançava, os cientistas foram descobrindo que a molécula não era uma partícula única, que a menor partícula era chamada de átomo. E como vocês estão vendo no desenho aí, o átomo era assim visto, era um núcleo e os elétrons ao redor. Essa era a visão que eles tinham da menor partícula que habitava em cada um dos átomos do corpo humano, ou da matéria em si. Só para vocês terem uma ideia, a molécula de hidrogênio que compõe 70% do nosso corpo, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio, que é o H2. Então, para fazer o H2O, nós precisaríamos de 4 desses elementos aí, juntos com uma molécula de oxigênio, para formar 70% do nosso corpo. O que é importante é você saber que existe o átomo aqui, ó. São 2 átomos para formar uma molécula de hidrogênio. Vamos indo devagarinho, vamos passar rapidinho para vocês verem como é que é isso. Então, dentro da visão antiga, o que nós temos? Nós temos os átomos vistos lá no início da ciência como elétrons que ficavam circulando ao redor de um núcleo e que caía de camadas e mudava. De acordo com que os elétrons, a posição dos elétrons ao redor do núcleo, se compunha um elemento químico. Fosse hidrogênio, oxigênio, cada um tem os seus elétrons em determinados lugares. Isso é só para a gente compreender um pouquinho da onde a gente vai chegar juntos, ok? Bem, aqui então está o modelo antigo, os elétrons rodando ao redor de um núcleo. Só que com o aprimoramento da tecnologia, eles descobriram algo fenomenal. O núcleo dos átomos não era igual aos elétrons. Os elétrons, eles não conseguiam ver partículas menores, não conseguiam, ele não é partido, era algo elementar, não tem como partir. Na medida que cresceu a ciência e a tecnologia foi se desenvolvendo, aqui nós chegamos a um modelo de átomo completamente diferente do início. No início era assim. Depois descobriram que o núcleo tinha nêutrons e prótons, né? E descobriram que os nêutrons tinham 3 partículas menores, que foram chamados de quarks. Quarks up e quarks down. O nêutron tem 2 quarks down e 1 quark up, e o próton tem 2 quarks up e 1 quark down.
se você for entrar mais fundo, que aqui para nós não vai ser muito interessante, esses quarks, eles têm a antimatéria também. Já que os quarks não são negativos nem positivos, eles têm uma antimatéria para manter o equilíbrio. Mas nós não vamos entrar nisso não, porque nós vamos ter que voltar aqui, porque é aqui que eu quero que a gente estabeleça algo fantástico, porque nós estamos falando dos fundamentos da matéria do seu corpo. E é nisso aqui que a gente vai olhar mais detalhadamente esse elétron que você está vendo aqui. Vamos voltar para a gente ver com mais realismo como que é realmente esse elétron. Porque esses desenhos que vocês estão vendo aí são desenhos para a gente que não tem conhecimento muito profundo da física nem da química, para a gente entender como é que funciona e como é que é essa questão do átomo. Agora, se você for olhar um átomo mesmo, com um aparelho mais nítido de como que ele é, você vai vê-lo mais ou menos assim. Vocês querem ver? Eu vou passar aqui um pouquinho para frente para vocês verem como é que é esse átomo. Vejam bem, o átomo seria mais ou menos isso aqui. Olha bem, circulando. Cadê o núcleo? Cadê o núcleo? O que você está vendo aqui? É uma visão realista do átomo. São os elétrons ao redor do núcleo. Eu dei uma pausa aqui para a gente não sair dessa imagem, mas vocês viram que eles estão constantemente em movimento. E não só movimento em círculo, mas eles estão caindo e subindo de órbitas. E na medida que eles fazem esses movimentos, eles caracterizam um determinado elemento químico. Agora eu faço uma pergunta para vocês: por que a gente não consegue ver o núcleo? Essa é a questão. E é isso que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje. É porque os elétrons, se você for medir a distância daqui até no centro do núcleo, o diâmetro disso aqui, se a gente for comparar, seria mais ou menos 12 mil quilômetros. E o diâmetro do núcleo seria 200 metros. 12 mil quilômetros daqui até no núcleo. E a medida do diâmetro do núcleo seria 200 metros. Por isso que, numa visão realista do átomo, você não vê o núcleo. Você não vê nem os nêutrons, nem os prótons. Quando se trabalha com nêutrons e prótons, nós estamos falando já de partículas subatômicas. Então, mas eu quero trabalhar só com a partícula atômica. Então, nesses 12 mil quilômetros, mais ou menos, que existe entre os elétrons, o que existe nesse espaço entre o núcleo, que é a matéria, e esse espaço entre os elétrons que não param de circular, como vocês estão vendo? Sabe o que existe? Nada. Um vazio. E se formos agora perguntar, e você, de que você é feito? 12 mil quilômetros de vazio. Então tudo isso que eu pego, tudo isso que eu sinto como matéria é completamente vazio? Exatamente isso. É um grande vazio. Mas nós vamos avançar nesse nosso raciocínio, nessas nossas reflexões, quando começamos a pensar na física quântica, no exame do universo. O que os cientistas mais recentes descobriram? Olha, eles descobriram que existe nisso que chamamos de vazio, algo que eles chamaram de matéria escura. E eles só colocaram o nome de matéria escura porque os nossos sentidos naturais e nem a nossa tecnologia, por mais desenvolvida que esteja, consegue detectar algo que existe nesse vazio. Porque não existe o nada. Nesse vazio, eles detectaram o que eles começaram a chamar de matéria escura. Por que eles falaram isso? Porque dentro desse vazio aqui, entre o núcleo e os elétrons, esse vazio não interage com a luz. Olha que coisa incrível, porque no nosso mundo, tudo interage com a luz. Todo mundo material interage com a luz, mas esses espaços vazios não interagem com a luz. E eles foram descobrir isso no universo. No universo existe muita dessa matéria escura. E eu estou transpondo para o mundo microscópio, não para o macro, essa matéria escura que fica entre os elétrons e o núcleo.
Então existe um grande vazio que chamam de matéria que não interage com a luz. E aí eu comecei a lembrar de uma passagem que começa tudo. O livro dos Judeus começa com uma expressão fantástica, porque se não interage com a luz, se essa matéria escura não interage com a luz, só pode ser uma matéria que existia antes da luz e que provavelmente pode ter criado a luz. E é essa a nossa reflexão, que nós chegamos num ponto onde falamos, olha, se essa matéria escura está em todo o espaço vazio, e grande parte de tudo é um grande vazio, eu coloco o nome de que... Mas antes de falar sobre isso, a luz está em tudo. A luz interage com toda a matéria, tudo que é visível, tudo que é detectável, a luz está em tudo, menos nessa matéria escura. Eu coloco o nome de Deus nessa matéria escura. Esse desconhecido que já existia antes da luz, o livro de Gênesis diz, lá no capítulo 1, verso 3, no terceiro versículo diz, disse Deus, haja luz. Então ele já existia antes da luz. Então ele provavelmente é esse grande vazio que preenche tudo. E eu vou falar para vocês por quê. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque se todas as outras coisas são moléculas, como vocês estão vendo, são células, são átomos, e que eles só existem porque interagem com a luz, mas que existe essa grande e profunda matéria escura que é muito maior do que o que podemos ver. E vocês vão ver que há possibilidade, quanto mais nós refletirmos sobre isso, a possibilidade de nós estar, de que aquele início da nossa conversa, aquela nossa introdução, falando que nele nos movemos e que se abrimos mão do ego, nós encontramos o grande eu sou, faz todo sentido. A ciência mais recente começa a revelar que existe algo por detrás daquilo que desconhecemos. Eu e você chamamos de Criador, de universo, de energia, de vida. E olha, eu vou explicar, eu vou mais fundo nisso, porque, olha bem, além dessas coisas visíveis, né, do carbono, do hidrogênio, do oxigênio e do nitrogênio, existe esse grande vazio que está bem para cada luz e que sustenta toda essa existência. Deus é a matéria principal do homem. Essa é uma grande reflexão e é uma grande conclusão que eu cheguei. Enquanto não me provam o contrário, eu posso dizer com certeza que Deus é a matéria da qual nós estamos inseridos, alimentados, onde a vida começa, onde a luz começa, onde tudo começa e tudo vai desaguar novamente lá. Olha que coisa maravilhosa, como que Deus e ciência nesse momento podem se casar e nos dar uma visão de nós mesmos. Isso é maravilhoso. Quando você começa a pensar que você e Deus são um só. Vamos então começar a falar sobre as nossas reflexões conclusivas de uma aula tão rápida, mas tão profunda que você acabou de ver. Bom, falamos do nosso corpo, falamos da química do nosso corpo. Nós, em outros vídeos, já falamos como que nossos sentimentos são químicas, são produzidos por química, pelo menos as emoções primárias e as combinações dessas coisas. Mas agora vamos refletir um pouquinho mais e vamos falar sobre coisas como pensamentos que nós temos, imagens, a criatividade que o nosso cérebro tem de criar imagens, a nossa memória, acima de tudo, as nossas vontades. Olha o que nós somos constituídos quando falamos de algo virtual. As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos e, acima de tudo, gente, a nossa autoconsciência. De onde vem tudo isso? Tudo isso, gente, eu sei, como cientista e como teólogo, que isso pode ser uma combinação de fatores, não a soma. Porque quando você combina dois elementos, não é igual 1 mais 1 é igual a 2. Quando se combina elementos, 1 mais 1 pode ser 5, pode ser 15, pode ser 20, porque são combinações, não são somas.
Então, quando nós combinamos certas químicas, pode gerar outras coisas. Freud, por exemplo, falou dos nossos dois impulsos, que podem ser o id, né, que impulsiona para a vida ou impulsiona para a morte. Os chineses falam sobre yin e yang, os impulsos que nos levam positivamente e os impulsos que nos levam para a destruição. Um para a construção, um para a destruição. Todo o universo está cheio dessa oposição. O universo criado pós-luz, mas antes de luz, ninguém sabe o que acontece. Eu, particularmente, acredito e vejo uma grande possibilidade de que realmente essa combinação de vontade e de autoconsciência venha desse enorme espaço vazio. Quando você se esvazia, você entra em contato com essa mente que está fundamentada e que cria realidades. Olha que coisa maravilhosa, gente! Quando você é capaz de se esvaziar dessa personalidade, desses impulsos que vêm da química do seu corpo e começa a contactar com o impulso primário, com aquela voz, com o Big Bang que diz haja luz e houve luz, criando realidades pós-luz, nós podemos criar realidades quânticas. Porque o mundo quântico é baseado na luz. E o mundo invisível, esse mundo que nós estamos cheios dele, nós só precisamos tomar consciência dele. Olha que coisa fantástica e maravilhosa. Eu não sei quantos de vocês ficam entusiasmados de saber que você tem essa composição maravilhosa, química, né? E que todas essas combinações aí geram a sua personalidade, essa pessoa que você é hoje, e que revelam um ser humano em construção. Você não está pronto, você não precisa ficar preocupado, você não é isso que você está sendo até agora, você pode ser mais, você pode ser menos, você decide quem você quer ser. Existe um grande vazio na sua formação, pronto para ouvir você dizer o que você quer ser. E olha, vou reiterar, essa aula reflexiva não é uma coisa pronta, não é algo pronto, não é uma verdade absoluta, é para refletirmos nessas coisas fantásticas. Vamos lá, você é um ser em construção e agora você pode transformar tudo. O que você quer transformar na sua vida? Olha que maravilha. Eu fico muito emocionado de saber que eu posso mudar tudo na minha vida, inclusive a minha saúde física, mas nós precisamos saber que, independente de onde nós falarmos, seja no mundo da matéria escura ou desconhecida, do Deus, do universo, da voz universal que está em nós, ou se falarmos no mundo luz, da química, de todos os elementos que compõem o nosso ser, toda interação traz transformação. Grave essa frase. Já que estamos falando da sua transformação, agora você vai entender por que nós estudamos tão profundamente a sua constituição. Porque o tempo todo nós estamos em interações. Então, toda interação traz transformação. Por exemplo, se eu quero pegar um sal e transformar esse sal, eu vou usar uma coisa muito interessante que nós temos na natureza, a água. Se eu pego um punhado de sal e jogo água, a interação desse sal com a água, você não vai ver mais nem água pura e nem sal puro. Tem uma água salobra. Mudou. Não é mais a mesma coisa. As interações trazem transformações, gente. E nós estamos o tempo todo em transformação. Se nós pegarmos o fogo, que é o oxigênio em combustão, e colocarmos a água próxima, a água vai deixar de ser água, vai virar vapor, vai virar gás. Deixou de ser água. As interações entre os elementos traz transformação. Só há um jeito de você se transformar. Ao assistir esse vídeo, você está tendo uma interação comigo. E essa interação comigo aqui agora vai trazer a sua transformação. Bom, você já sabe que toda interação traz transformação e você precisa interagir. Você assistir esse vídeo, você já está sendo transformado. Vamos fazer, por exemplo, já que toda interação traz transformação, veja que nós estamos o tempo todo em interações. Por exemplo, quando você respira,
Oxigênio está entrando no seu corpo e está interagindo com seus pulmões. Seus pulmões têm o poder de transformar o oxigênio e ir para o interior do seu corpo. Quando você come um alimento, você o degusta, o seu estômago tem capacidade de transformar esses elementos em corpo, em energia, em um monte de coisa, e transformar em você mesmo, em seu corpo. Muitas são as interações, e dependendo do tipo de interação que nós temos, muda a química do nosso corpo, muda o nosso humor. Eu já falei isso em outros vídeos. Quando você come chocolate, por exemplo, você come aquele material, que é o cacau, e ele tem um efeito benéfico na química do seu corpo, trazendo mais serotonina, que são moléculas da alegria, que são coisas que mudam o seu estado de humor. Veja que o humor não é só uma questão de psicanálise, de você ir lá e tratar porque você está ficando depressivo. Se você mudar a sua alimentação, você vai mudar o seu humor também. São muitas coisas que podem se transformar quando só de você descobrir que você é um ser que está em interação contínua. Quando você aprende, volta a aprender a respirar, porque nós perdemos a capacidade de respirar. O oxigênio é muito importante para as células do nosso corpo. Vocês sabiam que as células cancerígenas, se você oxigenar bem o seu corpo, elas não se desenvolvem? Existe uma tal de terapia chamada oxigenoterapia para quem possui células cancerígenas em excesso no corpo. Se você fizer uma oxigenoterapia, você vai tirar os alimentos do câncer. Se você parar de comer açúcar, você não dará mais alimentos para células cancerígenas. Olha aí as interações te trazendo saúde e benefícios para o seu corpo e benefícios para a sua vida como ser. Um ser doente é um ser fragilizado, e um ser fragilizado vai ter dificuldade para pensar, raciocinar. Não sei quantos de vocês conseguem refletir na profundidade dessa aula e nos grandes efeitos e nas grandes coisas que podem advir desse conhecimento para a sua vida. Só de você voltar a aprender a respirar. Por isso que eu pratico yoga e eu sugiro que você pratique também, porque a yoga vai fazer você voltar a respirar com o diafragma, com o centro do peito e com o peito. Você vai voltar a respirar com as 3 áreas do seu pulmão, oxigenando melhor o seu cérebro e todas as suas células ficarão mais oxigenadas, impedindo a proliferação de células cancerígenas, porque elas existem em todo o corpo humano. Todo o corpo humano tem células malignas e células benignas. Quando alguém possui um tumor, é porque as células cancerígenas se tornaram maiores do que as benignas. É preciso trabalhar essas interações. Mas quando se trata de transformação de personalidade, gente, de mudança de pensamento, nós temos que pensar principalmente na maior interação. Mas antes de falar sobre ela, pense nos efeitos. Olha bem, vou falar só alguma coisa. Se nós somos feitos 70% de água, e se você observar, a Lua, o nosso astro menor, governa as marés. De acordo com a Lua, com o movimento da Lua de aproximação ou afastamento do nosso planeta, as marés sobem ou as marés descem. Os agricultores já descobriram essa interação da Lua, do poder da atração da Lua na Terra, e plantam geralmente numa determinada Lua. Eu lembro que minha mãe falava a Lua certa para cortar os cabelos, porque influencia o crescimento, e nós sabemos que isso é verdade. Por quê? Porque nós somos 70% água. Se a aproximação, o afastamento da Lua mexe com as águas do mar, não vai mexer com as águas do nosso corpo? É claro que vai, gente. Nós somos um ser em constante interação com a natureza, com tudo que foi criado. E ao conhecer essas interações, a gente fica mais em paz, sabendo que por trás de todas as interações, de todos os átomos criados pós-luz, existe algo ali que disse para que o mundo fosse criado a partir do invisível, daquilo que é desconhecido, de que eu chamo de criador, que eu chamo de amor, que eu chamo de vida, energia de vida, que a maioria do mundo inteiro chama de Deus, que está ali organizando, administrando, mantendo vida e mantendo as suas constantes relações e constantes transformações e nos trazendo tamanho e entendimento nos nossos últimos dias. Então, olha,
Vamos falar de interações? Olha as interações com pessoas. Não adianta você achar que você é incorruptível, que você não é transformado quando você se relaciona com pessoas, eu lembro, com pessoas ruins ou com pessoas boas, com pessoas, não vou falar de ruim e boa, mas com pessoas com vontade de crescer, com vontade de denegrir, de diminuir. Dependendo da energia da pessoa, se a pessoa quer crescer, se a pessoa quer prosperar, quer desenvolver, a pessoa que tem um bom astral, que é a pessoa que quer coisas boas, ela vai te influenciar nisso. E pessoas para baixo também vão te julgar para baixo. Se você é uma pessoa para cima, você vai influenciar as pessoas para cima. Somos seres em constante transformação, porque somos seres em constante interações. Cuide das pessoas com quem você interage. Cuide da sua alimentação urgente. Não vou ficar falando aqui, porque eu vou falar em outros vídeos, já falei em outros, que tipo de alimentação nós temos que ter. Uma pessoa que é espiritual realmente, ela vai mudar a alimentação, ela vai mudar o seu exercício físico, ela vai mudar a maneira como comporta com o seu corpo, porque tudo faz parte de um todo. Eu não sou uma coisa só, eu sou tudo. Mas a maior de todas as interações, das quais eu me ocupo e quero que vocês também se ocupem, é com a sua interiorização e com o contato com a matéria escura chamada Criadora. Volte-se para o seu vazio, esvazie-se de si mesmo, esvazie-se de si mesmo, encontre o Criador, encontre a fonte, e comece a usar a voz da fonte, a vontade da fonte, a personalidade da fonte, para movimentar a sua vida para uma direção de vida, de saúde e de prosperidade. Eu espero que essa aula tenha tido o efeito na sua vida que tem na minha. O efeito de me animar, de saber que eu não estou só, que não tem como fugir do Criador, porque eu sou, eu estou e para Ele eu vou. Essa aula é para vocês entenderem a profundidade e o grande milagre que você é e do tanto que você pode ser muito mais do que você tem sido até hoje. Tenham todos um excelente dia.